8, verso 19, vou ler apenas um versículo. Aleluia, Deus. Quem achou, diga amém. Amém, aleluia. O verso diz assim: falaram contra Deus. Pode o Senhor porventura preparar uma mesa no deserto? Apenas aqui. Aleluia. Pode se sentar. Eu falei para o pastor Rosalvo que segunda-feira foi feito um culto na rua Santo Antônio, em continuação da São Francisco, que foi o início de Paraibânia. E lá aconteceu algo interessante. Quando a gente termina um culto, eu chamo o filho do dono da casa, a dona da casa, melhor dizendo. Ela é moradora recente, acho que só tem meses em Paraibânia que essa mulher mora. Ela assistiu 2 cultos com a gente e aí ela pediu um culto. E ali aconteceu algo interessante. Quando a gente foi devolver a caixa da dona da caixa, o filho da mulher, da dona do culto, ele engancha o pé na garupa da moto, da pop, e cai com caixa e tudo. A caixa racha. Quando eu chego em casa, a dona da caixa liga: pastor, vocês quebraram a caixa e eu quero outra. E essa caixa, ela está no valor de R$2.000. Aí ela liga para a dona da casa do culto: vocês quebraram minha caixa, eu quero. Eu disse: mulher, não se preocupe não, a gente vai pagar essa caixa em nome de Jesus, fique tranquilo. E aí eu corro atrás, falo com a minha mãe, falo com a minha irmã. Disse: rapaz, vocês vão ter que me arrumar ainda, eu vou tirar no cartão aí essa caixa. Estava engatilhado ali mais ou menos R$1.500 que o meu irmão estava me devendo. E ali ele tirou a caixa igualzinha, né? Só que a caixa, ela não deu problema, mas ela rachou. Mas ela está funcionando normalmente. E aí fiquei com a caixa da mulher e dei uma nova, né, irmãos? O correto é isso. O cristão, ele tem que dar testemunho, né, irmãos? Não pode deixar vestígio de mau exemplo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí interessante que o pastor João Carlos estava lá em São João dos Patos. Ele pregou ali, irmãos, ele deu uma palavra. E ali uma mulher vizinha: rapaz, eu conheço a história de Cristo, mas eu quero saber o princípio do Deus Pai. E ali aquela turbulência lá toda. E aí ele falou de Deus para aquela mulher se aquietou, ficou quieta. E resumindo, o que eu quero dizer a respeito disso, irmãos? O pastor Rosalvo, aproveitando que ele citou aqui, o reino de Deus, irmão, nós temos que pregar. Custe o que custar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Não é fácil. Tem dia, como diz o apóstolo Paulo, tem dia que a gente é apurado, triste e alegrando as pessoas, às vezes doente, curando pessoas que estão doentes, às vezes abatido e transferindo vigor, graça, cura para as pessoas. Mas isso tudo é temporário. No tempo oportuno, o Senhor, ele há de esclarecer para nossas vidas o porquê que temos que passar por esses perrengues da vida. E o tempo, irmão, a gente não pode mais perder tempo mais. O reino de Deus, o tempo do reino de Deus ser ministrado está aí. Muitos cochilam em 2 pensamentos.
Eu falando com um rapaz, amigo nosso, que a gente não pode dizer o nome, pastor Rosalvo, ele mudou de igreja e disse assim: agora eu fui para a igreja certa porque lá tem ensinamento, lá tá bom. Eu disse para ele assim: é a mesma Bíblia que você está usando? É o mesmo Deus da mesma Bíblia? Eu digo: é. Pois é, varão, deixa eu lhe dizer algo interessante. Nós brasileiros, nós temos os estudos na palma da mão. Nós temos um celularzinho na palma da mão. Mas o mais preocupante não é isso. Você sabe qual é o mais preocupante? Eu vou lhe dizer o que é mais preocupante. Dentro das igrejas está cheio de gente doente que não é curada. Está cheio de gente, aleluia, vencida pela ansiedade e não é curada. Está cheio de gente depressiva e não é curada. Eu até brinquei, falando com algumas pessoas, eu disse: meu Deus, pastor Rosalvo, por incrível que pareça, as igrejas estão cheias de gente especial. As pessoas não sabem mais o que quer. As pessoas estão perdendo o respeito. Homens que, vamos dizer assim, conhecem um pouco de letra, conhecem um pouco de filosofia, mas não tem vida com Deus, meu irmão. Aleluia! Quando manifesta um trem doido, um demônio quebra tudo, esses tais, pastor Rosalvo sábio, eles estão tudo nas cavernas escondidos. Ninguém vai lá para tentar resolver a situação. Agora, dizer o que está escrito é muito fácil, mas resolver a situação, as pessoas, elas não estão mais preocupadas. Eu dizia, pastor Rosalvo, algo para aquele homem. Eu digo: olha, está cheio de pessoas doentes dentro das igrejas. Agora eu disse para ele: o seu líder ora pelos enfermos? Eu disse: você já viu ele expulsar demônio? Disse para ele. O seu líder está visitando um cancoroso? Ele está caçando pessoas problemáticas para resolver? Pior que não, pastor. Essa é a questão, varão. Agora também eu não vou bater no peito e dizer que eu estou fazendo isso, não. Estou tentando. Varão, a nossa estante está cheia de estudo. Agora plantar os dois joelhos no chão, falar com Deus, tentar resolver o espiritual, a enfermidade para desaparecer, está muito raro, porque as pessoas, elas estão cheias de estética, tudo fácil. Essas coisas fáceis é que me faz medo, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado ao acordar com a vida. Aleluia! Nós temos que acordar com a vida. Que nós temos um negócio dentro da nossa casa. E nós temos que abrir os olhos. Porque esse algo que nós temos dentro de casa, ele pode estar nos matando. Que é o celular que eu já lhe disse. Vamos acatar o que o pastor Rosalvo citou aqui. O avivamento lá que Deus usou a vida de Martim Lutero. Não perder os costumes que foi usado, ensinado, utilizado. Bote o seu joelho em terra, irmãos. Fale com Deus. De vez em quando é bom olhar algum mestre, algum homem da internet e a gente aprende. Mas não exagere na dose, não. Porque o Espírito Santo, ele quer te revelar além do que você possa imaginar. Fale com Deus, abra o seu coração, refresque a sua memória, mergulhe na luz da palavra de Deus. Porque algo
pastor Rosalvo, que é revelado pelo Espírito Santo, é incomparável, é muito forte, é muito lindo. Deus, Ele mostra além do que você possa imaginar. Eu vejo muitos homens na internet, uns ensinamentos muito bons, mas eis aí a pergunta levantada: obra milagre através do nome de Cristo? O perigo está aí, irmãos. Obra milagre através do nome de Cristo. Eu tenho medo é isso, irmãos. Entrando aqui na palavra de Deus, glórias a Deus. Falaram contra Deus, poderá o Senhor porventura preparar uma mesa no deserto? No deserto, irmãos, não tem nada de bom. Mas a questão, por que Deus preparou esta mesa no deserto? Porque Deus, por medida, foi ensinar o seu povo. Primeiro, o Senhor sustentou o povo 40 anos. Só uma melhoradinha no microfone. 40 anos sustentou o povo. Pastor Rosalvo, naquele deserto não tinha um restaurante, não. Mas Deus, Ele mandou o maná por nome de coentro. Segundo a palavra de Deus, que aquele coentro, aquele maná, ele era válido por todos os tipos de vitamina. E as pessoas não sentiam diarreia, não sentiam dores, refluxo no estômago. Então, tinha aquele equilíbrio da digestão corretamente. Desde a criança até o ancião mais velho se alimentando, e não sentia nenhum vestígio de enfermidade, e nenhum refluxo, nem aleluia, dor no estômago, algo parecido, pois o Senhor sustentando o povo nos mínimos detalhes. Primeiro, o Senhor preparou, não tinha restaurante, mas Ele preparou anjos padeiros para aquele maná chover 40 anos. Segundo, naquele deserto, Jacó, meu filho, não tinha uma alfaiataria. Mas a Bíblia Sagrada relata, deixa eu lembrar aqui, refrescar a memória, Neemias capítulo 9, verso 21. 9, 21, Neemias relata que as vestimentas do povo não se rasgavam, não envelhecia, pastor Rosalvo. E de acordo a pessoa ia crescendo, a roupa crescia junto. Deus, Ele preparando, não tinha, pastor Rosalvo, uma alfaiataria, mas Deus cuidando das vestimentas do povo ali. Terceiro, ali não tinha uma sapataria no deserto, e os seus sapatos não se desgastavam, não se rasgavam. Deuteronômio 29, verso 5, que os seus sapatos cresciam nos pés dos hebreus. Olha como Deus é lindo. Você já pensou para analisar? Lá não tinha uma alfaiataria, lá não tinha uma sapataria, lá não tinha um restaurante, mas Deus estava cuidando do seu povo nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Aleluia! Eita, Jesus poderoso! Glória a Deus! No deserto, um sol escaldante. Aí o Senhor prepara o ar-condicionado, pastor Rosalvo. O ar-condicionado diante, o povo não se desidratava a falta de água. O povo não sentia sede, porque o Senhor cuidando do seu povo nos mínimos detalhes. Ele prepara ar-condicionado, Ele prepara um restaurante, uma alfaiataria, uma sapataria, e cuidando do seu povo. E uma padaria, né, irmãos? O restaurante nem chegou ainda, estamos só na padaria, né, irmãos? Como Deus é lindo, Ele sustenta, né? Ele sustenta 40 anos. E por que as pessoas elas reclamam, maldiz? Ah, mas esse clima está irritante.
Aqui solzinho enjoado. Olha, a umidade desse tempo aí está mexendo com a minha pressão, não estou enxergando direito. Minha cabeça está pesada. Estou sentindo o jogo nas costas muito pesado. Procure a Deus, porque que Deus está trazendo esse equilíbrio no nosso corpo. Mas Deus, Ele manifesta o seu poder na sua presença através das necessidades da vida. Para ver se o homem, aleluia, ele procura falar com Deus. E agora, veja bem, como ele prepara, não tem padaria, ele prepara, não tem alfaiataria, ele prepara, não tem sapataria, ele prepara. E agora o povo reclamando da vida, irmão Nilson, eu quero comer uma comida diferente, não é o tilapa não, é? Agora as cordonias, galinha caipira. Deus deu uma discussão com Moisés, e Moisés toma a frente do povo. Tu mesmo, Senhor, diz que é conduzir este povo. O Senhor disse, só Moisés que tem leis. As pessoas vencidas pelo espírito da gula, vai sair alimento pelas narinas. E o bicho vai pegar. Ele diz assim, olha, Moisés disse para o povo que de manhã cedo, a minha presença da fartura ser medida. Os hebreus, quando saem das suas tendas, quando saem das suas barracas, quando abrem as portas das suas barracas ali, está chovendo as cordonices, pois o Senhor, Ele assopra como um vento oriental. E diz que aquelas cordonices, pastor Rosalvo, era como o pó da terra caindo nas tendas dos hebreus. A extensão da caminhada de um dia era a extensão, aleluia, que os pássaros, aquelas cordonices, pássaro africano, estavam caindo nas tendas dos hebreus. Aleluia! Segundo a história, 70 centímetros de altura, tinha lugar que estava caindo tanto pássaro de altura para o povo comer. Agir 600 mil homens para mulheres e crianças. Vamos dizer assim, mais ou menos uma matemática, quase 3 milhões de pessoas. E Deus cuidando do povo. Nós não sabemos o que queremos, irmãos. Deus está sempre, aleluia, cuidando de nós. Mas nós estamos sempre reclamando da vida. Aleluia. Além do Senhor cuidar, eu acho que é por isso, pastor Rosalvo, que Deus deixou escrito: não andeis ansiosos com a solicitude da vida, o que comer, o que beber, o que se vestir. Em primeiro lugar buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Mas sabe o que aconteceu? O povo com o espírito do chave, no espírito da gula, eu quero comer, guardou, armazenou além da dose. E sabe o que aconteceu? O Senhor, Ele permitiu uma praga de espirro no estômago dos hebreus, e quando eles espirravam, saía pedaços de carne pelas narinas, e alguns deles morreram, porque exageraram na dose. E a fúria de Deus, terrível contra o povo. Irmãos, por incrível que pareça, está acontecendo sinais na terra e as pessoas estão desapercebidas. Aleluia! Agora, quando é sinal do diabo, o povo dá mais crédito, pastor Rosalvo. Quando é de Deus, o povo não está nem aí. Ei, crente, começa a valorizar, começa a analisar essa
essa vida maravilhosa que Deus te deu, essa família maravilhosa que Deus te deu, essa chamada maravilhosa que Deus te deu. Começa a valorizar e começa, aleluia, usar com zelo. Peça sabedoria para usar com zelo as ferramentas que Deus lhe deu. A gente faz, Diácono Fabiano, tanto sacrifício, fisicamente falando, mas quando é espiritualmente, é 1 milhão de desculpa. Hoje não, tal dia, e não estou ansioso para receber dinheiro na lotérica. Todo mundo é ansioso. Agora as pessoas não é ansiosas para buscar Deus, pastor Razal. As pessoas não é ansiosas para jejuar. As pessoas não é ansiosas para ler a Bíblia. As pessoas não é ansiosas para, aleluia, louvar, adorar o Senhor. Aleluia. Mas quando é do mundo secular, do mundo físico, profissional, algo físico para o próprio interesse, é ansioso. E aí o que acontece? O que acontece? Não consegue se achar no mundo espiritual, porque está praticando mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. Aleluia. O tempo vai passando, e se Deus pesasse na balança agora, aleluia, eu vou dar média a cada membro da igreja. Quem sabe alguém vai dizer assim: pastor Rosalvo, ei, fulano de tal, está com 10 anos na igreja, parece que não aprendeu quase nada. Mas é feio, né, irmão? Isso. Procure dentro de si. Esqueça o irmão da esquerda e da direita. Você tem aprendido com Deus? Pense dessa forma, faz esse cumprimento, essa autoanálise na sua vida. Você tem aprendido com Deus? Deixa eu lhe contar uma história tão linda. Deus, Ele quer contar história a respeito da sua pessoa. Eu vou só dar um exemplo. O irmão fulano de tal, ele é daquela vila humildezinha. Ele não tem rixa com os seus vizinhos, melhor dizendo. Mas aquele fulano de tal, ele tem uma fé mais tão forte. Um dia meu parente estava sentindo uma dor de dente, e ele foi convidado meia-noite lá, e ele foi orar. Aquela dor desapareceu. Um dia o meu parente, ele estava querendo se matar, e o fulano de tal, ele foi convidado. E lá, quando ele estendeu a mão, quando ele orou, aquele espírito de desespero saiu da vida daquele rapaz, e aquele rapaz instantaneamente veio, aleluia, alegria, aquela tormenta sumiu, desapareceu. Você entendeu o que o pastor quer dizer? O Senhor, Ele quer contar a história de você. Aonde você mora, em volta, não tem problema. Mas pelo homem, pela mulher de Deus que você é, o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer resolver a situação na província que você mora. Mas a questão é: que exemplo você tem se esforçado para se destacar como homem ou mulher de Deus? Você está entendendo isso? Olha, interessante. Deus cuidando nos mínimos detalhes do seu povo. A Bíblia Sagrada relata ali, pastor Rosalvo, que eles caminhavam dia e noite e os tornozelos não inchavam. Eles não sentiam cansaço nas pernas. Glória ao teu nome. O Senhor, aleluia, conservou o vigor. Até o senhor de 100, 120 anos, ele conservava o vigor daquelas pessoas. Mas o Senhor deixou uma ordem dizendo:
Moisés, se não me obedecer os mandamentos, preceitos e estatuto, ordenança da minha palavra, a praga da ira de Deus vai se levantar. E o que aconteceu? Nem tudo está na Bíblia, devido aos sinais de Deus. Teve um período que o povo desobedeceu, afrontou Josué, e Deus mandou ali um enxame de vespas, de abelha, matou muita gente ali. Outra feita, aqueles homens tentaram olhar para dentro da arca da aliança, o coração desmanchou em água, porque o Senhor deixou a linhagem dos levitas, alguns sacerdotes levitas, que só eles poderiam tocar, manusear a arca da aliança. Mas os que desobedecessem ali, a ira de Deus se acendia com muita fúria. Você sabe por que hoje no século XXI muitos crentes estão sambando? É porque perdeu o respeito pelas autoridades, a sua liderança, perdeu os costumes de estar vindo na consagração, de cumprir os papéis, os momentos dos cultos, e principalmente não tem mais a fome e a sede de estar buscando ao Senhor, falar com Deus. E por isso, cada dia que se passa, irmãos, a frieza está tomando de conta. As pessoas, elas estão, pastor Rosalvo, ouvindo a palavra de Deus, mas não estão entendendo. O profeta Isaías falou a respeito disso. Quando fala o episódio lá, se não falha da memória, do que o que importa não é o que entra, mas é o que sai, é o que está plantado no coração. Quando os mestres da lei criaram tanta regra, Jesus disse: olha, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Pois criaram tanta regra e perdendo o principal, o coração vai quebrantado, voltado ao Senhor. Finalizando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada relata que o Senhor, cuidando do seu povo, ali a alegria do povo durava tão pouco. Daqui a pouquinho, agora o povo, depois após a carne, agora queremos água. As pessoas, se tivessem, olha, no pensamento da seguinte maneira: Deus já providenciou esta bênção, essas codornices, vamos fazer um propósito de oração. Não! Estava preocupado mais este mundo físico. Irmãos, e se não entrar na santificação, não tem como Deus falar. Sempre a história se repete. É só na tribulação que Deus fala. Sabe por quê? Porque infelizmente a maioria das pessoas não são gratas ao Senhor. Então a igreja, quando ela está frita, quando ela está na luta, é onde a aleluia e a presença de Deus vem de forma, vamos dizer assim, praticamente nós entendemos de forma bruta, de forma retumbante, de forma avassaladora, dura, correção. Porque quando Deus ele fala com o povo, se manifestando em forma de terremoto, em forma de raios e trovões, em forma de uma corrente de vento muito forte,
E onde, quando os raios e trovões rasgavam as nuvens, aí o povo entrava em pânico e dizia: Moisés, fala tu conosco, porque se Deus falar, nós vamos morrer. Eita Jesus! Por que, irmãos? Que o momento mais chocante que Deus fala com a gente é quando o povo está vendo a morte cara a cara, pastor Rosalvo. Aleluia. Como assim, pastor? Seja mais claro. O vento forte ele mata. Pastor Rosalvo, o terremoto mata. Raios e trovões também mata. Mas o Senhor, com a boca de Moisés, dizendo: é necessário o Senhor falar com o povo dessa forma, para vocês criar temor e tremor, respeito com o Senhor. Irmão, a prova nos ensina a ter respeito com as coisas de Deus. Muitas vezes jogamos muitas conversas fora. A gente faz tanto plano, pastor Rosalvo. Eita, se a igreja tivesse isso. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor, Ele está preocupado, eu vou lhe dizer, o Senhor só quer uma coisa de nós, irmão. Encerrando, sabe o que é que o Senhor quer de nós? Que nós levantamos um altar secreto para falar com Ele. Nesse altar secreto Ele vai revelar. Nesse altar secreto Ele vai, aleluia, desbravar tantas coisas chocantes na sua vida, na minha vida. Porque neste altar secreto, creio eu, não sei você, Ele vai entregar a chave, pastor Rosalvo, da cidade. Ele vai entregar a chave de um bairro. Ele vai entregar a chave, aleluia, aonde Satanás ele está reinando, aonde ele está operando. E quando este altar secreto, eu e você falar com Deus, Ele vai entregar, aleluia, Paraibano na sua mão, São João dos Padres na sua mão, Nova York na sua mão, Passagem Franca nas suas mãos. Falei São João dos Padres. Ele vai entregar. Sabe por que, encerrando a minha fala? Porque os heróis da fé, eles fizeram isso. Martim Lutero fez isso. Ele se isolou. John Wesley se isolou nesse quarto secreto, nesse santuário secreto, para falar com Deus. Tirou um tempo prolongado para falar com Deus, queimando, aniquilando a carne e abrindo a porta do coração para o Espírito Santo. Agora, se nós ficarmos só pensando e mais pensando e não fazer, daqui a pouco nós vamos virar tiozinho, aposentado sem vigor, sem disposição, frustrado com o espírito, dizendo: eu pedi meu tempo de vigor e não aproveitei o tempo do Senhor na minha vida. Vamos se pôr de pé neste momento. Falaram contra Deus. Poderá o Senhor porventura preparar a mesa no deserto? Ele preparou tudo. Sapataria, alfaiataria, restaurante, padaria, ar-condicionado, rios de água de uma rocha sólida, né, pastor Rosalvo? Rocha de Merimbá. Eita Deus poderoso. As coisas mais na contramão é onde Ele faz maravilha. Pega a pedra mais sólida, mais dura, e jorra água para saciar a sede do povo. Isso é forte, né, irmãos? E sabe o que é mais interessante disso? Todas as vezes que o Senhor
brotou água, foi para sempre, viu, irmão? Nunca secou. É tremendo, né? Aleluia, Deus. Então abre as suas mãos neste momento.